Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é exclusivo para quem vai fazer a prova da Escola de Sargento das Armas, famoso ESA 2019. E eu tava olhando no blog, um monte de acesso aos temas de redação do ano passado, as discussões que eu propus, ao vídeo exclusivo que eu criei discutindo a questão do bullying e estruturando uma redação dentro da temática do bullying. Então eu vou colocar o linkzinho dos dois vídeos aqui embaixo, principalmente o que fala sobre bullying, porque eu discuto o tema, a gente fala sobre informações que estão bem alinhadas com a banca e eu estruturo um texto, inclusive a parte de conclusão, que é diferente do Enem, para o exame, tá? Então assistam de verdade, é uma aula muito bacana, porque bullying pode cair esse ano, pode ser o tema desse ano. Antes de começar falando das minhas propostas, sugestões de tema pro ESA 2019, vamos olhar os últimos temas de redação que foram cobrados na prova. Vejam só, em 2009, foi trabalho infantil. Vocês vão perceber que uma coisa muito bacana é que o ESA está sempre trazendo questões sociais, eles abordam muito a questão social. 2010 para 2011 foi o papel social da imprensa. Mais uma vez, questão social, liberdade de imprensa. A gente vai dar um saltinho para 2014, que foi obesidade. Então, obesidade, percebam, assuntos de atualidade, é o tipo de assunto que a gente está sempre lendo no aspecto, no conteúdo de atualidades, e são problemas sociais atuais também. Em 2015 foi a questão da selfie, então foi extremamente atual, Era um ano em que a selfie estava ali muito famosa, todo mundo tirando selfie, porque era selfie, todo mundo selfie, certo? 2016, a questão da violência na sociedade brasileira, então mais uma vez discutindo questões sociais, muito semelhantes a temas cobrados no Enem, eu até já falei isso. Em 2017, o tema foi doação de órgãos no Brasil, achei o tema pertinente, não tão atual, mas uma questão social importante e que sim, está em destaque. E em 2018, o tema surpreendeu todo mundo pela sua subjetividade, quando ele trata a ambição. Eu vou conversar um pouquinho sobre o tema de 2018, olha só. A ambição, legado da condição humana, é impulsão para o desenvolvimento ou apenas miséria da humanidade. Se vocês perceberem, ele quer saber se a ambição é algo bom, porque é um ser humano ambicioso, ele também é aquele que vai atrás da cura de doenças, é aquele que vai atrás de desenvolvimento, de evolução. Ou, por outro lado, é uma grande miséria da humanidade, porque essa mesma ambição está destruindo o meio ambiente, está criando guerras. Então, o que foi interessante nesse tema de 2018, gente? Ele foi subjetivo, ele estava ali no campo, das ideias, da opinião, da ética. Então, uma abordagem filosófica seria extremamente relevante e importante. Eu gostei, vocês vão querer matar, vocês vão dizer, mas foi horrível, professora, para fugir um pouco do que já é muito óbvio. Mas claro que um tema de cunho mais social, de problemas sociais, é mais fácil. Eu digo isso até para os meus alunos no Enem. Parem de dizer que o tema é difícil, que imagina se caísse ambição no Enem, a treta que ia dar. Então parem de dizer que maus tratos contra animais, violência urbana, doação de órgãos é um tema ruim. Ruim é um tema subjetivo, porque se você não tem um argumento bom, uma citação boa, se você não entende o significado de ambição e não consegue colocar ele em aspectos positivos e negativos, porque se fosse falar assim, tipo, a ambição, cara, você dá uma viajada, ia falar de gente que rouba, ia ficar muito numa ideia muito resumida do que é ambição. Então, quando ele está pedindo isso num texto dissertativo argumentativo, é para desenvolver melhor aspectos que eu já falei de como isso poderia ser desenvolvido. A ambição retratada em atos do indivíduo dentro da sociedade. Ok? Como a ambição ela pode ser boa e como ela pode ser ruim, que é exatamente a discussão que o tema pede. E aí a gente percebe que, bom, então ele pode continuar nesse campo mais subjetivo. Objetivo é quando é um problema certo, que a gente sabe. E subjetivo é quando exige mais uma análise mais filosófica, mais citação e mais reflexão acerca do conteúdo, e não tipo um fato social. Ok? Então eu vou dar minhas sugestões de tema para o certame de 2019, que tá com informação...
quase que não sai. Informações, temas tanto mais de problemas sociais, quanto temas mais subjetivos, tá bom? Eu vou começar vou para os mais clássicos, tá bom? Não deixem de estudar. Entender melhor o que significa, memorizar e aprender algumas informações, porque tem que memorizar, não vou ser ridícula e dizer, não precisa memorizar não, você vai lembrar como no dia da prova, você vai ter que memorizar. Então, vai lá as minhas sugestões de tema, né? O primeiro assunto, eu coloco bullying ainda, sim, que eu discuti ano passado, que eu estruturei o tema pra vocês, continua muito em evidência, tem gerado muitas mortes, né, suicídio, então bullying é uma informação, é um tema que vale a pena ser discutido e retratado pela sua importância social, pelo grande problema social que envolve principalmente ali a juventude, né, então crianças e adolescentes, está presente na escola, muito presente nas redes sociais, então bullying é a minha aposta número 1. Minha aposta número 2 é mobilidade urbana, que continua sendo um problema, né, nas principais capitais do Brasil, pela má organização, né, do ambiente citadino, então pelo mau planejamento urbano, então mobilidade urbana tanto pelas questões do transporte público, tanto quanto pelas questões de transportes alternativos, trens, metrôs, BRTs, VLTs, o uso de outros modais, bicicleta, patins, quiçá também as ruas e as calçadas em boas qualidades, para que as pessoas possam ir caminhando em segurança. Então, mobilidade urbana eu acharia um tema ligado a esse aspecto mais social. Um outro tema, eu vou me inclinar um pouquinho para a questão das tecnologias, fake news. Fake news continua acontecendo, fake news continua sendo um problema, numa era em que a liberdade de expressão de repente avacalhou, né, se tornou um grande problema, quando as pessoas de repente criam fatos, ou criam manchetes, ou criam títulos que com a ideia de persuasão, na verdade, confundem, certo? Quem está lendo, ou quem quer ler, ou quando passa pela timeline. Então, todas essas fake news que são geradas, toda essa mentira e burburinho que as redes sociais trouxeram de aspecto negativo, vale sim a discussão, e tem discussão disso aqui no canal. Mobilidade urbana também, os 3 que eu já falei até agora tem discussão. Vou deixar um linkzinho aqui embaixo, importante fortalecer a bagagem cultural de vocês para essas questões, tá bom? Um outro tema bacana que eu acho relevante é drogas. Então, a questão do combate, né, às drogas no Brasil hoje, a questão da legalização da maconha é válida também, porque é uma coisa que está muito em discussão, né, divide a opinião social. Então, você pode falar tanto da questão da liberação da maconha, ok, dizendo se é algo que vai ser benéfico ou maléfico para a sociedade. Você pode falar também depende do tema que vai ser pedido, tá? Mas você pode falar também das consequências dos usuários, dos viciados, do contágio, né? Então tem muitos problemas, a violência que isso gera, né? O tráfico de drogas que gera muito dinheiro, principalmente por ser uma atividade legal, né? Totalmente, não vou dizer isenta de impostos, né? Porque ela é legal, mas porque não se paga imposto e porque financia, né, toda essa violência nas favelas, enfim, financia uma violência que está por trás ali de toda essa atividade ilegal. Então, drogas eu acho um tema muito relevante e atual. Um outro tema que eu acho bacana, que é bastante atual e até pelo tipo de atividade que vocês vão desenvolver, vou me inclinar um pouco para a questão mais social, e eu vou falar sobre a questão dos refugiados e dos imigrantes. Já foi abordado no Enem, mas há muitos anos atrás foi a questão dos imigrantes, né, os venezuelanos e tal, continua agora forte. Muita gente acha que vai cair no Enem, mas não vai não, porque já caiu, gente, desculpa, mas eu nunca vi o Enem repetir tema não. Mas no caso da Escola de Sargentos pode cair. Então a questão dos imigrantes e refugiados são pessoas diferentes, tá? Os imigrantes são pessoas que literalmente migram, eles só migram, eu vou migrar, e eles podem ser ilegais, no geral muitos entram ilegais, porque às vezes buscam condições melhores de vida, buscam oportunidades em países que são mais desenvolvidos, então eles só são imigrantes, tá? E os refugiados são pessoas que no geral estão fugindo de guerras, né? Então o país deles não é seguro, ou o país deles existe problema com fome, com violência, eles estão fugindo disso e eles pedem asilo, né, em países que estão abertos para recebê-los.
tem países que não estão, mas são os mais próximos, enfim, gera todo esse problema relacionado aos imigrantes e toda a questão social que existe por trás disso, porque há uma necessidade muito grande de acolhimento dessas pessoas. Ou elas vão ficar nas ruas, elas vão sofrer tanto ou igual aonde elas estavam, sem ter o que comer, sem ter onde morar e sem ter como se desenvolver, né? Viver de forma decente, de forma humana. Então são aspectos que são importantes serem discutidos caso o tema seja a questão dos refugiados e dos imigrantes, mas entendam bem as diferenças, tá? Continuando no aspecto social, a gente pode falar de desigualdade social, olha só, desigualdade social, e aí isso abraça muitas temáticas. Isso abraça a questão da fome, isso abraça a questão dos moradores de rua também, que são mazelas sociais muito fortes, né? Hoje, né? Que está muito relacionado a desemprego, ao salário mínimo ser muito mínimo e muitas vezes não dá para sustentar bem a família. Isso tem a ver com a extrema condição de pobreza e de desigualdade social que existe no Brasil, a dificuldade de acesso a um bom alimento. Então, são temáticas mais inclinadas para o campo social, de problemas sociais mais fortes, mais profundos, que sim tem a possibilidade de ser abordado. Eu destacaria também ética na sociedade contemporânea, e aí a gente vai entrar mais no campo das reflexões, mais no campo de entendimento, né, do ser humano, das relações sociais, e isso pode estar relacionado à corrupção, isso pode estar relacionado a uma corrupção que existe também por parte do indivíduo, com todo aquele clichê de furar fila e o jeitinho brasileiro. Então essa questão da ética me inclinando mais para discussões no campo subjetivo. E aí uma outra questão que vem, aí é mais na parte de saúde, eu falaria, né, eu arriscaria a questão das doenças mentais. E a gente estaria falando ali de depressão, de ansiedade, a gente estaria falando de esquizofrenia, né, crises de ansiedade, crise de pânico, né, síndrome do pânico. Então são muitas mazelas sociais hoje que influenciam e estão relacionadas a problemas sociais que acarretam problemas mentais nos indivíduos. E aí, mais uma vez, a gente entra muito nesse campo da subjetividade, comportamento humano, né? Como a sociedade tem se comportado para gerar essa questão, e o bullying acaba gerando algum tipo de comportamento, né? De transtorno mental. O termo nem é doença mental, mas transtorno mental. Então, acho que seria uma temática que seria um pouco fora da curva, mas extremamente atual. E eu discuti esse tema aqui no canal Inteligente numa live, vou deixar um linkzinho também aqui embaixo pra vocês. Entrando agora no campo mais ambiental, eita, é tema até não aguentar mais, gente. Mas por quê? Eu prefiro que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre cada um desses temas, tá? E foquem no que vocês acham mais fortes, pra chegar preparado lá. Tanto no aspecto mais subjetivo de citação, tem uma série de vídeos aqui no canal sobre citação. Vou colocar o linkzinho aqui embaixo também para ajudar a vida de vocês, para vocês absorverem as citações que vocês acham mais coerentes, né, e combinam mais com o pensamento de vocês. Vou deixar o linkzinho aqui embaixo, tá? Indo mais pro lance ambiental, eu destacaria 3 temas, tá? O lixo, a questão do descarte do lixo, a produção do lixo, quiçá a questão dos plásticos, que é ainda mais específico, que traz problemas sociais gigantescos, né, nos mares, poluição do meio ambiente, ainda mais por levar muito tempo para se degradar, né? Então, e ainda assim ele vai se degradar, mas vai continuar as partículazinhas voando por aí. Eu destacaria a questão da crise hídrica, é um problema ainda muito forte, muito presente na nossa sociedade, e os desastres ambientais, né, ocasionados. A questão da crise hídrica é um desastre, a questão do lixo também é um problema ambiental, mas os desastres mais relacionados a ações humanas específicas no meio ambiente, então desmatamento, né, a questão das hidrelétricas que existe ali principalmente pela exploração dos minérios, né, nas terras brasileiras. Então, com a falta de cuidado, porque esses desastres só acontecem pela falta de cuidado e consciência ambiental de quem está fazendo essa exploração. Então, falar de reflorestamento, falar dessa questão da abertura da Amazônia aí para pesquisas e exploração. E aí a gente foca, tem os quilombolas, tem os indígenas também que estão perdendo as suas áreas, que são indivíduos que preservam esse meio ambiente. Então eles estão na contramão dos que praticam atos que destroem a natureza. Então, inclusive, seria uma abordagem bem diferente
dessa questão, dessa estrutura. E para finalizar, um tema que eu acho forte, não é muito abordado, mas é muito presente na sociedade de hoje, que é a pirataria. Pirataria de informação, pirataria de conteúdo, pirataria de cursos, pirataria de produtos e serviços. Então, é um crime, certo? Tanto você vender quanto você disponibilizar gratuitamente na internet. É quando você está se apropriando de algo que não é seu para distribuir gratuitamente sem permissão ou comercializar, ganhar com isso. E aí, entrando nesse campo de problema social, a gente percebe que traz consequências econômicas muito grandes, porque impostos deixam de ser pagos, mas também levanta a discussão acerca desse acesso, né, mais fácil a coisas culturais, a filmes, a séries, né, a conteúdos. Então eu acredito TVs por assinatura, e a gente traz também a questão dos streams, né? Então Netflix, Spotify, Deezer, muitos streamers, serviços de streaming, ou seja, de transmissão, que você paga um preço muito barato para ter acesso a uma grade gigantesca de música e de conteúdo. Então assim, seria um tema muito bacana. Traria uma questão muito atual, discussão de muitos aspectos de comportamento humano, inclusive, né, de como a justificativa por comprar um CD ou um DVD pirata, né, ou de assistir uma série por um site pirata que transmite de forma ilegal, e você dizer, mas é porque você tá errado nessa história. E entra a discussão de, se fosse um preço mais acessível, que todo mundo pudesse pagar e acessar, diminuiria isso? Porque gente, né, querendo fazer coisas ruins, sempre vai ter alguém que vai querer se aproveitar, mas a gente tem que pensar enquanto pessoas que seguem as leis, pessoas que estão alinhados com o que verdadeiramente é certo, e discutir essa questão de muitas pessoas fazem isso porque não têm condições, mas querem ter acesso à cultura, e de repente a diminuição de impostos, até dos preços, para que mais pessoas, inclusive isso vai gerar um boom econômico muito bom, porque mais pessoas vão adquirir, porque o preço é um preço melhor de serviços de streaming como Netflix, que é um preço muito barato, você pode dividir com um monte de gente da sua família e amigos, e Spotify, eles entram exatamente dentro dessa perspectiva de modelo de negócio para evitar a pirataria. Então é você perceber que existem outras formas de combater a pirataria, né? E eu não quero discursos hipócritas, eu quero que você realmente entenda o que é a pirataria hoje e encontre formas de fazer com que ela acabe, enquanto o cidadão realmente está querendo estar alinhado com o que é correto dentro do aspecto da ética e das leis, direitos e deveres. Discutir nessa hora também é bom. Citar a Constituição seria extremamente válido, e tem um mosquitinho aqui, ó. E é isso. Agora digam pra mim qual dessas minhas apostas estão mais alinhadas com as de vocês, ou qual, né, se vocês elegem a mais. Se vocês fossem me pedir pra eleger, eu elegeria a questão das drogas, eu acho que é forte, a questão do bullying, sim, e a questão, nossa, que difícil. Eu ia falar a questão ambiental, né, mas a questão ambiental que eu falei envolve 3, vou falar a questão ambiental, tá bom? Então, drogas, bullying e a questão ambiental, são pontos bem fortes que estão hoje presentes no país. Agora me digam quais são as apostas de vocês, e eu espero que realmente vocês tenham gostado dessa aula. Inclusive, não deixe de compartilhar com seus amigos, nos grupos de estudo, nas suas redes sociais, me marca, eu fico feliz. Quanto mais view, mais eu vou ficar feliz em produzir outros 2 vídeos para vocês. Um de discussão de tema e criação de projeto de texto, explicando muito a questão da conclusão e os aspectos específicos, né, que são analisados, porque eu estou com a folha de análise de redação. E um vídeo ao vivo para tirar dúvidas, para ajudar vocês nessa prova desse ano, que eu quero muita gente aprovada, tá? Compartilha, comenta e até o próximo vídeo.